As eleições de ontem tiveram algumas novidades. A principal foi o passe livre para facilitar o transporte dos eleitores. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, acredita que essa e outras medidas que deram certo no processo devem se tornar permanentes. Dos mais de 156 milhões de brasileiros aptos a votar no segundo turno, 124 milhões compareceram às urnas, número equivalente a 79,41%. Pela primeira vez, a abstenção foi menor que no primeiro turno, 20,59%. Para viabilizar a ida dos eleitores aos locais de votação, o Supremo Tribunal Federal autorizou o transporte público gratuito. Ao todo, 378 cidades aderiram ao passe livre no último domingo, beneficiando 100 milhões de pessoas. O Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior Eleitoral, dentro do que era possível, avançaram nisso e agora entendo que o Congresso Nacional deve avançar para garantir o direito sempre do transporte público gratuito. Outra frente intensificada nesse pleito foi o combate às fake news. O Tribunal Superior Eleitoral, nas últimas 36 horas antes das eleições, determinou a remoção de 701 postagens que disseminavam desinformação sobre as urnas e o processo eletrônico de votação. Medidas semelhantes foram adotadas durante todo o período, inclusive nas campanhas. O TSE sugere agora que a regulamentação das plataformas digitais para o enfrentamento das notícias fraudulentas também faça parte da pauta dos legisladores. Isso facilita exatamente a responsabilização. E aí elas terão a mesma liberdade de colocar o que elas quiserem. Só que a liberdade com responsabilidade que toda a mídia tradicional, rádio, televisão, tem. Isso é justo para equiparar essas formas de mídia, as formas mais tradicionais e as formas mais modernas. Bom, agora a gente continua falando sobre eleições gerais agora, conversando ao vivo aqui de forma remota pela internet com a advogada e ex-ministra do Tribunal Superior Eleitoral, doutora Luciana Lócio. Seja muito bem-vinda, muito obrigada pela participação conosco aqui. Bom dia, Rafaela, um prazer. Prazer é nosso. Bom, antes da gente falar sobre as alterações, né, que de repente podem ser vistas, vieram para ficar porque deram muito certo, eu queria falar um pouquinho sobre o resultado, né, do trabalho do TSE, a senhora que atuou também, tem o DNA da senhora, o resultado positivo de ontem, e então eu gostaria de saber se o TSE sai mais forte, a democracia também, a chamada festa da democracia, como a gente tanto repete, né, ministra? É verdade, Rafaela. Eu acho que é momento de celebrar essa grande festa da democracia. E para utilizar uma expressão da ministra Rosa ontem, é um momento de reverenciar a justiça eleitoral. Todo um processo incansável, lembremos-nos desde as eleições de 2018, que foi presidida pela ministra Rosa, as últimas eleições gerais, depois sucedida pelo ministro Barroso, ministro Fachin, e agora teve o ministro Alexandre de Moraes, à frente da condução dos trabalhos da Justiça Eleitoral brasileira. Realmente é um momento de glória. Imaginemos que em 3 horas nós já sabíamos quem era o presidente eleito com absoluta segurança. Isso é motivo de muito orgulho para todos os brasileiros e brasileiras. Como disse o ministro Toffoli também, incansavelmente, reconhecida em todo o mundo, a Justiça Eleitoral brasileira, vieram inúmeras missões de observação internacional. A urna eletrônica é um sucesso, motivo de observação. Todas as democracias gostariam de poder utilizar esse mecanismo tão seguro, tão legítimo e tão preciso que é a urna eletrônica. E a ministra bem ressaltou também que é o patrimônio do povo, né, ministra? Pela credibilidade, ontem vários chefes de Estado imediatamente já ligaram para o presidente eleito Lula, reconhecendo o resultado, parabenizando. Isso mostra que nós estamos muito bem no cenário internacional também, né? Exatamente, o presidente dos Estados Unidos da América, da França, enfim, vocês noticiaram aí com muita precisão o reconhecimento dos grandes líderes mundiais que, ao fim e ao cabo, acabam por legitimar e reconhecer o sucesso que é o nosso processo eleitoral, o sucesso e a segurança da urna eletrônica.
Exatamente. Bom, falando agora das mudanças que foram instituídas neste ano, né? Nós citamos algumas agora há pouco na reportagem e teve aquela grande mobilização onde 27, todas as capitais do país e o DF, né, aderiram, seja por meio de liminares ou atendendo à orientação do TSE, eu me refiro à gratuidade no transporte público. Essa é uma medida, por exemplo, que pode ser vista também nas outras eleições ou o TSE precisa regulamentar daqui a 4 anos essa medida novamente? Como é que funciona? Eu acho que essa medida veio para ficar. Foi um grande passo, uma grande orientação que o Supremo Tribunal Federal teve a oportunidade de passar para todos os líderes, né, estaduais e municipais, e acredito que, como nós temos mini reformas eleitorais a cada 2 anos, eu acredito que essa é uma mudança que será incorporada no nosso ordenamento jurídico e também pela Justiça Eleitoral, tanto do âmbito do Tribunal Superior como dos tribunais regionais. Porque, ao fim e ao cabo, democratiza ainda mais a eleição. Permite que cada cidadão brasileiro compareça à urna eletrônica ao dia da votação para exercer esse seu direito cívico, que é de depositar na urna a sua vontade, para indicar quem ele quer que seja o seu representante popular durante os próximos 4 anos. Doutora, esse ano, as campanhas dos 2 candidatos, fora no âmbito dos estados, apostaram muito na judicialização, né? Levaram várias questões ao TSE, que se debruçou ali em centenas de matérias, direito de resposta, representação, enfim, das mais diversas naturezas. A senhora acredita que essa vai ser a tendência também nas próximas eleições, ou foi um termômetro do momento? Porque o TSE respondeu muito bem e muito assertivo quando naquela decisão, né, disse que poderia agir de ofício, por exemplo, me refiro ao combate às fake news, né, e tantas outras atuações do TSE também. Isso pode, de alguma forma, inibir as próximas campanhas, porque às vezes atuaram como embargos infringentes de declaração, como vimos em outra esfera do judiciário, a fim de prorrogar o processo. O TSE foi lá, respondeu muito rápido e eficiente. Veja, Rafaela, eu acredito que essa judicialização, isso é algo absolutamente normal. Não há nada de novo. É que a nossa memória, às vezes, ela é um pouco curta, mas o direito de resposta, inúmeras representações, sempre se fizeram presentes em todas as eleições que nós realizamos desde a redemocratização para cá. É um direito legítimo do candidato de provocar a justiça eleitoral para pedir ali que seja restabelecida a verdade, ou que seja restabelecido os fatos em razão de determinado ponto trazido pelo candidato ex-adverso. Então, eu realmente não vejo nada de extraordinário que tenha ocorrido no que toca a essa judicialização. No que toca às redes sociais, às plataformas digitais, de fato, nós estamos a viver novos tempos. E isso é algo absolutamente normal, considerando a evolução da humanidade, a evolução tecnológica que vivenciamos a cada dia. E, naturalmente, a legislação eleitoral será aprimorada para isso, a jurisprudência da mesma forma, as resoluções do TSE, porque a imaginação e a criatividade humana ela é sem fim. Então, por mais que a justiça eleitoral e o próprio poder legislativo busque aprimorar a legislação a tempo e modo, nunca é suficiente, porque o tempo da tecnologia ele é distinto. Mas eu tenho muito orgulho da resposta, da prestação jurisdicional que a Justiça Eleitoral deu a todos os candidatos, a todos os atores do processo eleitoral, a fim de trazer ainda mais segurança para todos os eleitores. Perfeito, doutora. Muito obrigada pela sua participação mais uma vez. Boa tarde, viu? Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, eu que agradeço. Tchau, tchau. Boa tarde.